Muito boa noite a cada um de vocês, um prazer enorme ver todos vocês por aqui. Nossa imensa gratidão, desde já resolvemos esse probleminha técnico que a gente estava aqui, mas agora está tudo certo. Então vamos lá para essa live que vai ser sensacional com esse nosso super parceiro, que é o Ademar Yamagami, que está sempre prestigiando a gente aqui, participando das nossas lives, está sempre engrandecendo aqui as nossas lives, que é sempre muito bacana, sempre uma live de altíssimo valor, sempre muito conteúdo. Então, desde já, quem não está com papel e caneta aí, já pega, porque vai ser sensacional essa live. Ademar, nossa imensa gratidão, suas considerações iniciais, por gentileza. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado novamente pelo convite, André e Yoshida-san, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ademar, trabalho na Toyota há 21 anos, esse ano vão fazer 21 anos, tá? 14 anos na área de qualidade, 4 anos eu fui gerente de produção daqui da planta de Indaiatuba, depois eu fui como gerente de engenharia de produção, que a gente chama, que é responsável por instalação de equipamentos, e agora eu voltei um pouquinho para qualidade, eu sou gerente de qualidade novamente, mas não qualidade de planta, agora eu sou responsável por qualidade corporativa e de sistemas, tá? Então, eu espero estar contribuindo aí com minha experiência de anos dentro da Toyota e espero que vocês absorvam o máximo. Eu sei que é um pouquinho difícil, acho que nossa realidade na Toyota é um pouquinho diferente. Lendo o livro do Taiichi Ohno, dá para entender que, dependendo da leitura, dependendo da experiência, acho que a interpretação são vastas, né? Então, acho que essa live que a gente tem feito é para tentar trazer vocês mais perto, né, da nossa realidade da Toyota e fazer com que vocês enxerguem que existe um gap, né? Existe uma diferença entre o que a Toyota faz e o que talvez vocês façam no seu dia a dia, e com isso vocês conseguem melhorar o sistema de vocês mais e mais para tentar chegar no nível de excelência, vamos dizer assim. Tá? Então, aproveitem essa live. Volto para vocês, André e Yoshida-san. Gratidão, Ademar. Valeu. Yoshida, vai lá. Boa noite a todos. Yoshida, 18 anos de Toyota, 6 de Denso, ou seja, 24 anos de grupo Toyota. Passei por várias áreas, vasta experiência, treinamento no Japão, mas o importante é o que a gente aprende com isso, o que a gente pode contribuir para o crescimento de todo mundo no aspecto técnicas do TPS, no aspecto promoção de atividade e também a parte emocional, a parte de mindset, né? Então, contem com o nosso trabalho, né? Desde já, gratidão a todos. Gratidão a cada um de vocês. Eu sou o André Borgomoni, para quem não me conhece, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. O Ademar foi um grande parceiro aí no desenvolvimento de fornecedores. A gente rodou muito fornecedor junto aí para fazer esses desenvolvimentos aí do Corolla, do Yaris, né, de alguns veículos, alguns lançamentos aí a gente rodou bastante junto e por isso a gente tem esse relacionamento bem próximo, né? E nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, que me trouxe aí a felicidade de reencontrar o Yoshida, né? E junto a gente está construindo o Lean emocional. O que é o Lean emocional? É a mistura de algumas técnicas, as técnicas do Lean, de organização e da inteligência emocional, que a gente entende que com isso a gente faz um grupo forte, né? Porque normalmente o que falha no Lean é porque existem as pessoas, e as pessoas não são vistas, não são inclusas nisso, né? Porque todos nós somos humanos, a gente é sujeito à falha, a gente tem os nossos anseios, as nossas emoções, e isso influencia demais, né, nas técnicas, e as técnicas não podem ser independentes das pessoas, que somos nós que aplicamos ela, tá certo? Então vamos lá, vou dividir a tela com vocês. Opa, faltou abrir, desculpa. Espera só um minutinho. Tá, entendi. Pode ir. Espera só um minutinho, deixa eu dividir a tela aqui. Vou pedir um pouquinho só da paciência, hoje a gente está aqui num ambiente diferente, tem que usar o meu computador. Tem que usar o computador do Yoshida, fica mais complicado. Deixa ele mexer aqui, que é melhor.
achei. Não, tá, peraí. Vai. Aqui embaixo. Desculpa, gente, desculpa aí, vamos lá. Puxa por aqui que é mais fácil. Não, tá embaixo, tô descendo. Vai lá. Aqui. Isso. Ah, já estava aqui. Ah, mas ele já está aberto. Não estava visível, não. Vamos lá. Acho que agora vai. Vamos ver. Tá estranho, né? Aqui fez aquela mudança de tela, né? Eita. Estamos apanhando hoje, né? Hoje tá bravo. Tá bravo aqui. A pecinha aqui tá... A pecinha tá difícil aqui. Não adianta nada. Ah, que não entrou no share screen ainda, né? E, gente, desculpa. Essa tá jogo duro. Aqui, ó. É isso. Agora sim. Poxa, demorou um pouco, mas agora foi. Perdão, pessoal. A pecinha que segura o mouse aqui tá uma inclusão digital. Vamos lá, são dois aqui. Tá ótimo, vamos lá, vai. Vamos lá. Então, hoje o nosso tema aqui, equipe com brilho nos olhos, né, com Ademar Yamagami, né, gerente de qualidade da Toyota. E a gente aqui, mais uma vez falando, né, hoje nós somos o Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, que é a empresa de consultoria e treinamento que o Gita já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é essa empresa mais focada na parte do autoconhecimento, que faz transformações, assim como essa que eu primeiro fiz em mim, que ajudei uma série de pessoas a fazer transformações na vida delas também, assim como fiz no do Yoshida, que era uma pessoa extremamente tímida, tinha vergonha de fazer vídeo na internet, né, Yoshida? Sim, dificuldade para conversar. Cheio de medo. Medo de errar, medo de não saber o suficiente. De ser criticado. Hoje ele erra aqui e não está nem aí, ó. Não nem fica vermelho. Está dando risada, mas vamos lá. Me livrei de um monte de corrente de crenças limitantes. Né? Graças a Deus. Gratidão. Aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, Unilever, a Bosch, a Votorantim Cimentos, entre outras empresas. E aí, indo no nosso tema aqui, né, tem aqueles momentos que parece que um time está remando para um lado, o outro time rema para o outro, e fica naquela negócio que cada um olhando para o próprio umbigo, né? E qual que é o importante, né? O mais importante é que o interesse individual jamais pode ser superado pelo interesse coletivo, né? E como que a gente faz para mudar isso? O que tem que ser feito para a gente mudar isso? É encaixar a emoção e a razão, o grupo com pertencimento ao grupo, e o indivíduo também valorizado, mas como indivíduo, e sabendo que o grupo tem que ser o importante, e não o contrário, e não os meus interesses pessoais sendo superiores ao interesse coletivo, ao interesse da empresa. Isso que tem que estar muito claro para todo mundo, porque a motivação é conectar cada indivíduo ao seu propósito. Porque quando a gente faz isso, não precisa ficar mandando, faz isso, faz aquilo outro. Não importa, ele vai fazer porque é importante para ele. Isso que faz que cada indivíduo tenha o verdadeiro brilho no olhar. E assim toda a empresa estará focada no objetivo e com um propósito de verdade. E aí sim, o brilho nos olhos da equipe inteira e fazendo com que todos os objetivos da empresa sejam alcançados sem grandes problemas. E mais uma vez eu pergunto se faz sentido para vocês. Quais são as expectativas de vocês para essa live? O que vocês esperam dessa live? E quais as perguntas que vocês têm aqui para trazer para o Ademar? E eu vou lembrando que nesse sábado, também conhecido como depois de amanhã, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. Por isso que eu já estou aqui na casa do Yoshida, para fazer naquela bancada ali atrás, junto com vocês, o nosso workshop em linha emocional, que é totalmente gratuito e você ainda tem o direito a um certificado de participação. Mas, para isso, precisa fazer a inscrição. E quem ainda não fez a inscrição, está aí no chat para vocês. Pega aí no chat, clica aí, faz a inscrição, é rapidinho, não deixa para depois. Clique e faz essa inscrição, que a gente vai estar junto nesse sábado, das 9 da manhã às 18 horas, o sábado o dia inteiro, fazendo com vocês 4 dinâmicas. 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas
misturando a parte emocional, que isso é para dar um gostinho, para vocês entenderem como é que funciona. É uma amostra, um pequeno pedaço de como é que funciona o nosso treinamento em linha emocional. A gente vai enxergar, quantificar, ter um resultado expressivo, né? E ainda discutir a parte emocional disso, né? Exatamente. Então, vem junto com a gente para nesse sábado a gente estar junto. Clica aí, faz a inscrição e a gente vai estar junto lá, certo? Vai lá, Yoshida. Bom, gratidão a todos pela presença, gratidão Yamagami-san por sempre estar prestigiando o nosso trabalho. Só uma que você não participou porque teve um problema particular, não conseguiu, sim, né? pessoal. Sim. Mas gratidão, um grande parceiro, tem dado bastante ajuda para a gente, e hoje a gente vai, né, sempre a gente falou mais foco em qualidade, hoje a gente vai abrir um pouco mais, né, porque você está trabalhando com qualidade, engenharia, produção, né, então acho que vai ajudar o pessoal a ter essa visão mais ampla, né, e eu começo contando, né, pessoal, que o tema de hoje é brilho nos olhos, né, e Yoshida, em algumas fases, né, a fase ruim, né, que eu chamo da fase do ó dia, ó dor, que Yoshida reclamava muito e era muito pessimista, negativo, arrogante às vezes, né? Fiz um trabalho que era o anti-pertencimento, né? O anti-criador do ambiente adequado para o trabalho. Inclusive, acho que dá para usar a expressão que do que construir harmonia no ambiente por causa das minhas atitudes no dia a dia, faltar, às vezes, a forma de conversar com as pessoas era desrespeitosa, né? Tipo, eu sou bom e vocês não são bons, por que vocês não fazem isso ou aquilo? Eu já falei, né? E, na verdade, no fundo, quando eu fui descobrir, o problema era eu mesmo. E como é que a gente descobre isso? Quando você começa a trabalhar de verdade, começa a dar resultado, começa a sentir o prazer de fazer algo útil, né? E aquela nuvem preta, que era a marca registrada do Yoshida, de repente sumiu, né? Então, eu ia para a Argentina feliz da vida, estava fazendo um Kaizen que deu 400% de produtividade, e o pessoal não conseguia entender, né? O pessoal falava, ó, Yoshida, cadê a nuvem preta? Me interpelaram várias vezes na Toyota aqui do Brasil, porque, de repente, eu estava de reclamão, chorão, não sei o quê, o homem do diabinho, o diabinho que ficava lá, o André, por que você está trabalhando, né? Consegui, através de começar a fazer um trabalho realmente importante, começar a entender o significado de fazer algo útil, né? Começar a entender o propósito da vida, que é todos os conhecimentos que nós temos, não é para a gente se ficar arrogante, não é para criticar os outros, mas é para construir algo, né? Então, eu acho que contar um pouco dessa história do começo, que a gente está louco para crescer, louco para aprender, não consegue conversar direito com as pessoas não, agora eu entendi por que eu trabalho, eu entendi o significado das coisas e por isso que a gente trabalha junto, construindo um ambiente de trabalho adequado, construindo, né, conhecimentos, atitudes, né, que realmente geram resultados, tá? Então, por favor, Yamagami-san, vamos contar um pouquinho como é que foi o começo, né, que a gente não conhecia tanta coisa, tivemos dificuldades, tivemos que sofrer bastante, trabalhar muitas horas para começar, a partir de viver, entender as dificuldades e começar a não sofrer tanto nos próximos projetos, né? Eu acho que, e aí, desse prazer de ir resolvendo, sofrer menos, né, realmente deixar de ser sofrimento e passar a ser, todo dia eu vou trabalhar feliz com brilho nos olhos, né? Sim, tá. Obrigado, Yoshida-san, pela introdução, né? Sim. Só para ilustrar um pouquinho, quando eu era gerente de produção, eu tinha indireto a mim, abaixo de mim, quase 1.000 pessoas, tá? Então, metade da fábrica de Indaiatuba estava abaixo de mim, como montagem, pintura, injetora, pinturas plásticas. Super responsabilidade. Então, todas essas áreas, logística de peças também estava embaixo de mim. Então, eu senti nesse período que realmente a gente tem muita gente com muitos pensamentos diferentes, muitas ideologias, muitas culturas diferentes também, né? Muitas vezes religiões
sempre, na verdade, de religiões diferentes, e como que a gente consegue realmente garantir que todos venham todos os dias para a planta felizes, né, com os brilhos nos olhos, como o Yoshida-san falou, né? Essa é uma atividade muito difícil, tá? Não é fácil, mas eu acho que é o desafio de todos no dia a dia, né? Hoje já eu tenho 21 anos de Toyota, né? Mas todos nós entramos sem experiência na empresa, então acho que todos nós tivemos algum tipo de curva de aprendizado, né? Que seja dentro da empresa, seja através da Kaikaku Pro, outro tipo de treinamento que você tenha tido, tá? Então, ninguém nasce sabendo. Todos nós nascemos nenê, nascemos zerados, e com o tempo a gente veio adquirindo experiências, conhecimentos, práticas, né? E através disso a gente veio crescendo. E não é diferente você na vida profissional numa empresa, né? Você vai entrar, você pode ter, que nem eu formei numa faculdade e tal, mas se você entrar numa empresa achando que sabe tudo, e você entrar com o nariz empinado, não tem jeito, você vai Sou ser eu. jogado de escanteio, né? Tá? Esse papel eu fiz muito bem. Então, infelizmente, eu, nesses 21 anos de Toyota, já tive vários colaboradores abaixo de mim. Não vou dizer que é uma maioria, mas eu já tive várias pessoas abaixo de mim que realmente eles entram se achando o máximo que sabe de tudo, né? E não é bem assim, né? Cada um tem o seu ponto forte, mas também tem o seu ponto fraco. Não tem ninguém que é 100%. Pode ser que você tenha um cara que se formou em engenharia elétrica, um técnico elétrico, o cara domina a parte elétrica. Só que dificilmente, com recém-entrado, ele entende, por exemplo, totalmente da parte mecânica. Então, ele precisa de uma ajuda. Hoje, você não tem equipamento 100% elétrico, só se você for trocar uma lâmpada, uma tomada. Tá? Mas se você pegar uma máquina, um torno, por exemplo, uma fresa, um transportador, você tem tanta parte elétrica quanto a mecânica. Então, o teamwork, a trabalho em equipe, é muito importante. E para você conseguir fazer esse trabalho em equipe, né? Você tem aí, entra nos pilares do Toyota Way, o respeito pelas pessoas, né? Então, ao pé da letra, você tem que respeitar o próximo, né? Respeitar o outro, né? Não é porque ele é um operador de máquina que só aperta aquele botão que ele não deve ser respeitado, né? Aquele botão liga a máquina, ele só faz isso, mas não é por isso que ele deve ser respeitado. Acho que o Rubens falou ontem, né? Aí o Shoichiro, esqueci o nome, Shoichiro, né? Que tiro quando ele foi para Foi para a Ford, viu que a Ford fazia operações de 20 segundos repetitiva. O mundo dele é aqueles 20 segundos que ele repetia. E era isso. Ele falou, isso não é respeito pela pessoa. Transformar um homem numa máquina que faz uma operação de 20 segundos, isso não deve acontecer dentro da Toyota. Né? Então, na Toyota, apesar da gente ter introduzido, acho que muitos de vocês devem ter lido a parte de DOCA, né? Que é a autonomação, né? Enquanto muitas empresas implementam a automação pura e simples, em que o robô, a máquina, faz 100% da atividade, a gente colocou a pessoa no meio, a automação, em que a pessoa tem ainda a responsabilidade de pensar, né? Entrar, atuar, pensar um pouquinho. Não é só fazer repetição, 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 repetição. E até, deixa eu fazer um complemento, Ademar. A automação é a automação que, como a gente conhece. A autonomação, que o Ademar falou, que tem o sentido de pessoa, dentro daquele ideograma japonês, tem um radical de pessoa. Então, é uma máquina automática que reage como se tivesse uma pessoa lá dentro dela dizendo assim, olha, deu má qualidade, então eu vou desligar a máquina, reagindo como se fosse uma pessoa. Né? E, na verdade, né, indo mais profundamente, o conceito de Jidoka não é uma máquina automática, é realmente quando dá um problema, eu paro e resolvo esse problema para ele não acontecer de novo, não continuar atrapalhando a gente. Né? E naquela máquina que era a máquina da autonomação, ele conseguiu fazer de forma automática o que uma pessoa poderia fazer. Né? Então,
Eu vou dar um exemplo em relação a isso. Na época que eu trabalhava bastante com o André Borgomoni, né, a gente desenvolvia bastante fornecedores, né, então eu lembro da gente de ter ido num fornecedor, uma multinacional famosa, tá, uma das maiores do Brasil em relação a autopeças, em que ele tinha uma máquina automática de medição de dimensional de uma peça. Então, ele tinha lá, a peça era usinada, tal, passava pelo tratamento térmico. No último processo, ele tinha um equipamento de medição, em que, quando ele media, se tivesse fora do especificado, ele ia jogando a peça para fora, assim. Ele desviava a peça para uma caixa aquelas caixas vermelhas de peças NG, sabe? Só que a máquina fazia isso automático, não existia intervenção do homem. Então, na hora que a gente estava lá validando, que a gente chama SPTT, né? Os Players Parts Tracking Team, é uma equipe bem multifuncional para verificar a capacidade do fornecedor. No tempinho que a gente ficou lá, não passava peça boa, era tudo, tudo ia para a caixa vermelha. Nenhuma peça boa. Agora que eu lembrei o que você está falando. E olha só, pessoal, Então, a autonomação, o sentido, né, que eu completei deu problema, e tem que resolver o problema para poder continuar produzindo peça boa, né? E essa máquina não era autonomação, simplesmente era segregação de peça ruim. Automação, na verdade, isso segregação aqui é de a peça ruim, né? automação, né? Isso é só automação. É automação, porque foi automatizado, ele mede, ele reprova as peças, Exato. só que está produzindo peça energia penca, jogando tudo fora, jogando tudo fora. E ninguém fazia Qual que é nada. o custo disso, né? Não Fazia passava nada. nenhuma, não aprovava nenhuma. E o homem, a equipe dessa empresa lá para tomar alguma ação? Eles não estavam vendo. A Mas, máquina fazia tudo automático, reprovava e jogava fora. e no fim do dia, o relatório é sempre muito rejeição, ou muito ruim, né? E o pessoal só levava bronca, né? Então, como é que vai ter uma equipe com brilho nos olhos num lugar que está acontecendo um desastre, né? Sim, 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 sim. Tá? Então, essa autonomação é muito importante, mas em cima disso, a gente comentou, respeito pelas pessoas. Então, tem que ter a pessoa. A pessoa lá, para tomar uma ação, tomar uma decisão, pensar, é muito importante. Tá? E outra coisa que eu aprendi também nesses anos de Toyota, por exemplo, você tem uma cadeia desde a prensa, a gente prensa chapa, na prensa você tem 18 pessoas. Aí entra para a área de carroceria, no processo de carroceria você tem mais 300 pessoas. Aí o carro vai para pintura, na pintura você tem mais, sei lá, 300 pessoas. O cara da carroceria que está lá soldando aquela peça na carroceria, né? Ele não tem, se você não parar um pouquinho processo, que seja 10 minutos, não digo parar assim sempre, leve ele lá, leve para mostrar onde que a peça dele está sendo montada, né? Para que serve a peça dele, né? Qual que é o impacto dele no produto final, sabe? Então, se ele se sentir, se ele souber que o que ele está fazendo está agregando o que é importante para o produto final, ele sente valorizado, ele sente que o que ele está fazendo realmente tem valor. Só que você põe ele para soldar, solda essa peça aí. O cara solda, 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 mas não sabe para que serve. Meu, ele vai estar desmotivado, porque não sabe para que serve, não sabe a importância, ele não sabe o valor daquela atividade para, sei lá, para o ambiente, para a sociedade. A partir do momento que ele sabe o valor, muda muito a compreensão, a motivação, o empenho dele em relação à atividade que ele está fazendo. Tá? Então, é muito importante isso. Tá? Fundamental, fundamental, Ademar. Fundamental. Isso que o Ademar está falando é quando a gente consegue mostrar para o colaborador o quanto que ele é importante. É o pertencimento, né? E na hora que ele entende que ele é importante, ele está conectando o propósito dele. Ele está se conectando ao propósito. Ele está entendendo por que aquilo é importante. O quanto ele é importante para o todo. E se ele é importante para o todo, ele se sente pertencente ao meio. E isso, ele estando pertencente, ele está engajado com o grupo, e o grupo se fecha. E aí que a gente fala
que é mais do que 100%, porque o grupo é muito mais do que cada indivíduo apenas, né? O grupo é um grupo como um todo. E isso faz de verdade as pessoas terem brilho nos olhos e trabalhar com motivação de verdade, não precisando ter alguém ali o tempo todo. Vai lá, faz aí. Mas para que eu tenho que fazer não, isso, faz porque eu estou mandando. Aí fica difícil a pessoa ter algum tipo de brilho no olho. Mas quando ele está conectado com o propósito, isso é... E o legal disso é que você aprendeu que aquilo é importante e tem coisas que você está fazendo que não sabe a importância. Aí você se preocupa em saber a importância e cada vez mais você vai sabendo a importância, se dedica, se compromete com isso, vai tendo mais orgulho, né? E esse processo de espiral positiva vai realimentando um sentimento super bom, né? Diferente de fica esquecido, faz aí porque eu estou mandando, não sei o quê, né? Se você vira obrigação é obrigado naquele momento. Mas é complicado você trabalhar por obrigação 365 dias por ano, sei lá, por 20 anos. Sim. Não vai, não consegue. Ninguém faz isso. Aí eles ficam de saco cheio e cai fora, ou larga a mão, alguma coisa assim. Então, você precisa dar um propósito para ele, você precisa realmente mostrar que o que ele está fazendo diferença, né? É isso aí. Que ele é especial, o que ele está fazendo é especial. Senão, cai na mesmice e aí você perde o cara, né? Perde de vez mesmo. E tendo uma equipe inteira de pessoas com esse sentimento, chega um ponto que eu gosto de falar que a gente consegue acumular bastante conhecimento de cada pessoa, e cada pessoa, porque confia no cara que está do lado, não vai esconder conhecimento, porque se eu não estiver aqui, o André vai ajudar a cobrir meu trabalho e nós dois somos reciprocamente mais fortes do que individualmente separados, né? Sim. E esse sentimento de time, né, começa a nascer e é o time, né, todo mundo junto, né, com esse sentimento de positivo, pertencimento, crescimento. A espiral positiva e aí que a empresa cresce, né? Aqui o Wilder colocou aqui, pelo menos a máquina funcionava, hein, Ademar? Funcionava para rejeitar, funcionava que era uma beleza. Mas ninguém fazia nada, era tudo peça caindo lá no rejeitado. Eu lembro que acho que a gente reprovou esse evento, que não deu volume, e teve que fazer de novo. A gente teve que voltar um outro dia, depois que eles arrumaram, para ver se o negócio funcionava, porque ali não teve jeito, a gente teve que ir embora. Muito bom. Perda pura, muito mais do que perda pura, Vandir, era 100%. só refugo. Perdia o material, perdia a usinagem, perdia pura. Tudo, né? Perdia o Gésio, perda pura mesmo. Perdia tudo que estava feito ali. O Thiago colocando aqui, excelente reflexão e tema, como se dá na Toyota a ação das equipes de combate e escoamento... Escalonamento conforme os tempos de ciclo. Eu não entendi muito bem a pergunta. Então, como se dá na Toyota a ação das equipes de combate... O combate aos problemas. Combate aos problemas, deve ser. E escalonamento... e como que sobe o assunto conforme o tempo de ciclo? Conforme demora isso... Tiago, na verdade, um pouco melhor. Acho que eu entendi um pouquinho, né? No caso da Toyota, tem o TACT, né? Então, a gente tem lá, se produz um carro a cada 3 minutos, né? Então, todos os equipamentos têm esse DIDOCA, tem a autonomação. Então, a cada 3 minutos, se você não completar a operação, a linha para, tá? A linha parou, já começa a contar um contador. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, tá? Isso, aí a gente começa a entrar muito no Toyota, né? Aí tem o Andon, tem o placar de visualização. Porque a hora que a linha para, pode falar o que é o Andon. O Andon é uma gestão visual para o pessoal ver que parou, e como o pensamento eu não quero que esse problema se perpetue, então parou a fábrica inteira, né? O Escravos de Jó lá de 2.000 pessoas parou. Então, tem 2.000 pessoas potencialmente paradas e eu tenho que fazer a linha andar, ou seja, é urgente resolver. Por isso que tem um Andon, para todo mundo saber o que está acontecendo, e todo mundo que está relacionado com aquele evento tem que ir lá
atuar e resolver o problema, né? Andon é um grande placar, né? Igual o placar de jogo um placar mesmo, grande, placar luminoso. lá, grande, luminoso, para todo mundo ver se está rodando, aonde está parado, por exemplo, onde está o problema. A linha da tapeçaria, que é a nossa linha aqui, no posto do Yoshida, quebrou, está parado, porque o Yoshida puxou para a fábrica, porque eu não estou conseguindo terminar meu processo. Por exemplo. Aí, a hora que para, começa fazendo escarcéu, porque é um placar luminoso, acende uma luz vermelha onde está parada, começa a tocar um som bé, 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 falando que parou, né, para avisar todos os líderes que a linha está parada por algum motivo. Aí já as pessoas que têm que estar no chão de fábrica, que é o encarregado, o supervisor, visualmente já sabe onde que está parado, automaticamente isso sobe, tá? Além disso, esse Andon, que a gente fala, o placar, está ligado a um que a gente chama de CCR, é o Centro de... como que é o CCR? Centro de... É um local onde controla a produção da fábrica inteira. A eficiência da fábrica, é isso. Isso. É o PC, controle de produção. No controle de produção, eles têm um Andon de toda a fábrica. Tá? Então, por exemplo, na tapeçaria tem um Andon para monitorar a tapeçaria. Só que nesse centro do controle de produção, ele tem Andon da fábrica inteira, de todo o shopping, desde a prensa até a montagem. Então, lá também já começa a apitar e mostrar que está parado. E aí tem a regra, dentro do controle de produção, se parou mais de 5 minutos, avisa o gerente. Se parou mais de 10 minutos, já avisa o diretor. E vai escalonando. Tá? Então, a gente usa a tecnologia. Hoje, já dá para usar tela de monitor, né? LCD? LCD, com alguns auxílios visuais, para conseguir fazer toda essa ligação. Você liga um computador no outro, a manutenção mesmo faz um programinha rápido, consegue fazer todo esse controle, gerenciamento visual, audiovisual, na verdade. E quem não tem dinheiro, simplesmente põe uma bolinha vermelha no quadro principal da linha, dizendo está em estado de parada, está vermelho. Né? É isso aí. Tiago, respondeu? Beleza? Dá um ok para a gente aí, ver se tiver respondido. O Jander colocando aqui, tema excelente, como fazer com que as pessoas se sintam confortáveis em receber ou adotar esse modelo mental de ter o brilho nos olhos. É assim, gente. É o Jander. Jander, né? Jander Frota colocou aqui. Como o Ademar deu o exemplo, né? É mostrar para o colaborador o quanto ele é importante para o todo. Exemplo, né? Não adianta chegar, se você pedir para o colaborador lá ficar o tempo que a gente sempre fala, né? O dia inteiro parafusando o parafuso da roda, ele não vai entender o quanto que ele é importante. Mas se ele entender que a ação que ele faz pode, se ele fizer mal feito, pode matar uma pessoa que juntou dinheiro a vida inteira, estava lá, juntou dinheiro uma boa parte da vida para realizar o sonho dela de comprar um carro zero. Aí ele comprou o carro zero e o operador que está fazendo aquela operação fez ela mal feita e mata a família inteira porque ele fez aquilo mal feito e a roda cai e a família morre. Você mostra para esse operador o quanto que ele é importante para a operação como um todo. O tamanho da responsabilidade. Você conecta ele com a responsabilidade dele. E isso vira um propósito. Por isso ele faz bem feito. Ele não simplesmente coloca o parafuso lá. Entendeu? Isso que é a grande diferença. Como o Ademar colocou muito bem aqui. Você mostra a importância maior do que simplesmente ele soldar uma peça na outra, ou parafusar a roda, ficar parafusando o dia inteiro, ou qualquer coisa assim. Tá certo, Jander? Beleza? E tem mais um também, eu queria adicionar, aproveitar essa pergunta também. Claro. E também dá a sensação para o colaborador, para o operador, que aquele processo que ele atua é dele, sabe? Então, por exemplo, a gente tem lá os Kaizens, melhoria contínua. Então, no processo dele, ele manda. Claro, precisa da aval da liderança, uma análise profunda para saber, para entender, mas no caso da Toyota, o operador tem total autonomia para propor Kaizens, tá? Ele mesmo fazer o Kaizen, implementar
e melhorar ele mesmo o processo dele. A Toyota incentiva isso, Ou seja, ele tem através de vários programas de melhorias, né? Tanto de Kaizen, quanto programa de sugestão que a gente fala. autonomia, né? Exatamente. Autonomia, chama-se isso. Autonomia. Isso, gente, antes que alguém faça confusão, isso não significa que o operador pode sair do processo. Trabalho Tem um padrão, processo, um trabalho padrão. Ele pode propor algo diferente, não mudar o processo dele porque ele quis. Não pode São mudar a coisas revelia. diferentes. A revelia, não, ele propõe, se for aprovado, vem para o processo e a partir do momento que está no processo, ele muda o processo. Mas o mais importante, o operador tem voz. Ele tem canais que ele pode propor coisas diferentes, que ele pode propor mudanças no processo e ninguém melhor do que o próprio operador da máquina ali para propor coisas melhores. Né? Ele que conhece do processo. Sim. Não adianta eu chegar lá, ou o Ademar chegar lá, que não está com o processo, chegar aí, ó, eu que entendo, você fica quieto aí, sai para lá. Aí ele muda tudo e depois fala, agora você vai lá e trabalha. É mais ou menos eu chegar na casa de vocês, eu chego na casa do Robertson ali e falar, Robertson, dá licença, eu vou pegar a televisão da sala, colocar no banheiro. É isso aí. Vou colocar a bancada aqui lá na cozinha, vou trazer o fogão para cá, vou colocar a televisão no banheiro e agora Yoshida vai lá mora, porque eu sou bom e eu que Mas fiz. eu não gosto desse jeito, gente. Só que tá cheio de empresa que faz assim. E pela risadinha de vocês estão se identificando. Pela risada do povo aqui, vocês estão se identificando. Cansa de acontecer isso. Eu gosto de falar que chega a SWAT lá e muda tudo e todo mundo é bandido, né? Exatamente. E eu vou dizer assim, a teoria é fácil de falar, mas não é tão fácil assim. Por exemplo, tem empresas que têm 3 turnos. A Toyota a gente trabalha com 2. Então, algumas vezes a gente tem conflito. O cara do primeiro turno, por exemplo, propõe uma melhoria, a gente faz, e o cara do segundo não gosta e a gente tem que voltar para a condição original. Até aí o convencimento é realmente mostrar, explicar para ele o mérito daquela mudança. Então, aí o trabalho em equipe é muito importante, né? Exatamente. Mas só reforçando, o importante é, se tem um método padronizado, primeiro turno, segundo turno, de manhã, de tarde, todo mundo tem que seguir aquele método. Se não seguir esse método, a gente está num risco potencial de modos de falha não controlados poderem gerar uma combinação catastrófica e isso ser danoso, né, para a empresa. Né? Sim, o trabalho padronizado é a base de tudo, não tem jeito. É isso aí. E isso tem a ver com o que o Vandir colocou aqui, ó, que nem sempre o operador sabe onde aquela peça que ele está produzindo é utilizada. O operador vê a peça, o cliente vê o carro. O operador vê só a peça e o cliente vê a peça final. Tem que ajudar o colaborador a ver o todo, saber onde que a peça dele vai, qual é a importância disso. Perfeito, é isso aí, Vandir. Exatamente isso. Por isso que é importante, muitas vezes, né, no nosso caso, né, quando tem lançamento, o carro fica exposto para mostrar, olha, a peça que você produz vai aqui, a peça que você produz vai lá, né, para a pessoa ter essa conexão, entender o quanto que ele é importante para o todo. A gente está falando do carro, gente, mas isso vale para qualquer atividade, né? Qualquer atividade, né? Mesmo uma atividade de escritório, olha, você está fazendo esse negócio pontual, mas que vai interferir lá na frente no outro departamento, nas outras pessoas, e mostrar essa relação. Isso é importante, as pessoas entenderem qual que é a consequência da ação bem feita ou mal feita que ela fizer. Isso é importantíssimo, tá certo? E esse brilho nos olhos que a gente está falando, esse operador que entende por que ele faz, ele sente prazer fazendo isso. Ele sente a necessidade de saber mais, de querer entregar mais para o cliente, né? Então, ele busca mais conhecimento. É diferente daquele cara que é massacrado, desrespeitado, mudam tudo, faz aí, né? Aí a pessoa vai baixando, entra na espiral negativa, vai cansando, não quer fazer nada e vira que nem o Yoshida do começo da live, que ódio, ó dor, o que eu estou fazendo nesse lugar? E o oposto também é verdadeiro. Eu quero fazer aquilo, eu não sei ainda, né? Quem que sabe? Como é que aprende isso, né?
como é que eu posso ter uma oportunidade de ir lá aprender aquele serviço, né? De reativo, né, massacrado, passa a ser uma pessoa proativa, né? Ou seja, imagina um ambiente, todo mundo tentando melhorar, querendo conversar, querendo discutir, né? É isso que é a construção do ambiente, do olho brilhando, né? Para ter o olho brilhando, é isso aí. Então, continuando um pouquinho aqui no chat, né? O Gesley colocou aqui, ó, temos esse sistema, só que chama diferente, né? SKA, é o Andon deles. Beleza, não importa como é que chama, o importante é ter visualmente o controle de todos os processos, isso que é importante, beleza, Gesley? Como chama de João, chama de qualquer coisa, não tem problema não. O Wildner, né? Os equipamentos já vêm com esse alarme, luzes verdes, amarelas, tal, mas quando o equipamento tem um aviso sonoro, ou pelo menos mas deveriam ter o sonoro também para ter mais uma forma de avisar. É isso aí, Wildner, beleza. Tem várias fábricas que, além do Andon, que é visual, né? Como a Ademar falou, às vezes toca uma sirene, para não ficar desagradável, tem lugar que toca música, conforme a música é um setor diferente que está relacionado com o problema, né? Tem várias maneiras, né? Na hora que a gente tem mais processos, né? A gente pode usar os nossos sentidos aí, né? Tipo de música, luz, né? Cores, né? Para poder diferenciar um lugar do outro, né? Beleza? O Thiago Jander agradecendo aqui, beleza. O Jackson, o trabalho tem grande importância no estado emocional e bem-estar da vida do ser humano. Isso se deve ao fato de que as pessoas, a maioria parte do tempo no trabalho, é verdade, no convívio de seus colegas, e enfrentam fatores positivos e negativos que influenciam diretamente a sua felicidade. O trabalho gera emoção e satisfação no ser humano, e quando está feliz, produzir mais, com maior volume e mais quantidade. Perfeito, Jackson, perfeito, é isso aí, e por isso que a gente tem que mexer com essa parte emocional. E muitas vezes isso fica colocado de lado na grande maioria das empresas, infelizmente, mas a gente está conseguindo começar a mudar essa história aí, né? Ademar, conta um pouquinho, pessoal, que nesse momento a pessoa tem um problema, ele tem uma autonomia limitada, né? Porque o que ele pode fazer, porque enquanto é seguro para ele pode, o operador mesmo faz. Quando é alguma coisa que precisa de outras áreas, ajuda de área de 5S, área de Kaizen, não sei o que, da engenharia, né, tem que acionar uma cadeia, que vou chamar cadeia de ajuda, no qual aquela necessidade, o anseio, a sugestão, né, se concretize de alguma forma, né? Porque nem tudo está ao alcance do operador, né? Então, é aí que tem que montar o network das áreas de apoio funcionando, né? Acho que é legal contar um pouquinho como que funciona isso, né? Na verdade, tem Kaizens, melhorias fáceis, rápidas de serem feitas, mas tem melhorias um pouquinho mais complexas, né? Aí o líder faz esse julgamento, se vale a pena mesmo não estar fazendo essa implementação. Aí é a responsabilidade do líder, como o gestor dele, né? O papel motivacional do líder, tá acionando as áreas relacionadas, que seja manutenção, para alguma intervenção mecânica elétrica. Se for Kaizen, por exemplo, tem que fazer algum serviço de serralheria ou alguma coisa assim, pintura. O colaborador, se ele tem essa habilidade, ele pode fazer. A Toyota fornece oportunidade para ele, por exemplo, como disse, não pode parar a linha. Então, das 6 às 3, que é o horário do primeiro turno, ele trabalha na linha. Das 3 às 4, ele faz uma hora extra, não no processo dele, ele vai na área do Kaizen, e ele mesmo pode fazer alguma coisa que está dentro até o limite onde ele consegue. Então, a gente provém certas ferramentas, algumas ferramentas, não são todas, tá? Ele não pode, por exemplo, meter o dedo na tomada, né? Ou começar a descascar fio elétrico, não faz parte do skill dele. Mas até onde ele consegue de habilidade, ele pode fazer por conta. Por exemplo, o Kaizen é uma coisa simples, eu quero uma bancadinha aqui para colocar a peça vai ficar mais perto de onde eu trabalho. Beleza, tá aqui os ferros, aqui tá a serra, você tem habilidade com a serra? Beleza, vou confirmar. Confirmei que ele tem habilidade com a serra. Aqui tá a tinta, beleza, pode ficar à vontade, vamos tentar.
né? Deixa Então, eu... você vai errar, não vamos fazer. Não, tem que deixar, tem que tentar, igual criança. Você vai cair, então eu não vou deixar você andar. Faz parte do processo de desenvolvimento, né, Ademar? Faz parte do processo de desenvolvimento, pode ser que erre. Então, tem que ter um risco calculado. Pode ser que perca algum material, mas o crescimento dele é muito mais importante. Isso é Tá? importantíssimo que o Ademar colocou, em permitir que as pessoas errem. Somos seres humanos e somos passíveis de errar. Então, permitir que as pessoas errem é fundamental. Muitas vezes a gente tem aqueles, né, liderança tal, que, daqui que eu faço, né? Daqui que eu faço e entrega pronto, porque não deixa... Daí não deixa crescer, não deixa crescer. Não deixa aprender. Vai ficar eternamente fazendo, porque não está trazendo, não está desenvolvendo o colaborador. Isso aí é falta de respeito. Também. Só que eu quero só enfatizar uma coisa, deixar com que erre, mas um erro calculado, tá? Então, se é um processo, uma mudança muito grande, você tem que ter um plano B. Se errar, eu vou por aqui e eu consigo retomar a produção. Impacto na produção, a gente deixa que ele erre, mas de uma forma que não tem impacto na produção. Isso aí. Tá? Então, se a mudança é muito grande, é claro, ele vai falar, eu quero fazer um retrofit num torno CNC, o cara nunca trabalhou com isso, você não vai largar o cara com as ferramentas na mão para fazer tudo isso sem skill, né? Claro. É controlado. Risco controlado. Isso faz parte do trabalho de gestão, né? Administrar isso. De gestão. É isso aí. E tudo isso aqui tem a ver com o Toyota também, né? Respeito pela pessoa. Acho que o Rubão falou ontem também. Tem a parte respeito, realmente, eu respeitando você como pessoa, mas também provendo um ambiente em que você possa crescer como pessoa, pessoalmente, profissionalmente, né? Então, isso é um dos pilares da Toyota. Tá? Isso aí, maravilha. Isso aí. O Marcelo colocou aqui, uma curiosidade. Como colaborador de estamparia sabe que o seu trabalho interfere na montagem do produto na Toyota? Há um treinamento que faz o colaborador visualizar esse universo ou o trabalho padronizado sempre é o ponto de partida para essa visualização? Isso é legal. Na verdade, além do trabalho padronizado, o mais importante é realmente o Gantt Boots, né? Então, o colaborador, é claro, durante a produção em massa, não, mas aquelas pré-séries em que você monta o carro numa velocidade muito lenta, né? Você não precisa que a estamparia esteja trabalhando no mesmo ritmo da montagem da carroceria, por exemplo, Ainda não está com a carga 100%, né? Tá na subida do volume ainda, né? Tem folga. Por exemplo, tem época em que a gente produz 2 carros por dia, que é as pré-séries, né? Então, nessas pré-séries, dá para o líder da estamparia levar os colaboradores para conhecer as peças lá no processo de carroceria, por exemplo. E também onde vai soldar as peças efetivamente deles, sabe? E também levar lá para a pintura, para ver onde que a peça é pintada, como que ela é pintada, para levar lá na montagem, para ver quais peças são montadas naquela peça que ele está estampando. Então, aproveitar os tempos de ociosidade. Eu imagino que nenhuma empresa trabalhe 365 dias por ano, né? 24 horas full, né? Isso. Sempre tem alguma normalidade, algum tempo livre, alguma queda de volume, em que você está um pouquinho mais tranquilo. Aproveite esses momentos para desenvolver as pessoas, né? Seja nesse sentido de mostrar e enfatizar a importância do serviço dele, outras coisas relacionadas também à parte emocional, né? A inteligência emocional hoje é muito valorizada, né? Isso aí. Muito importante. Bacana, muito bom. O Tiago colocou aqui, o Marcelo agradeceu, valeu, Marcelo. E o Tiago colocou aqui também, como se dá a relação entre a validação do trabalho padrão e a garantia da execução, limites entre autonomia para melhorar e a rigidez para seguir o que está desenhado, ou né? Especificado, ou especificado, para garantir a produtividade quanto da qualidade e segurança. Então, sim. Vai lá. O trabalho padronizado, por exemplo, ele propõe um Kaizen, né? Uma melhoria. É claro, você executa um ciclo para verificar se aquela melhoria é viável ou não.
Mas a partir daí, verificou, é viável? Beleza. O Kaizen não fica na linha. O Kaizen é retirado, a primeira coisa que se faz é elaborar as normas de operação, padronizar novamente a operação, treinar as pessoas. A partir do momento que está treinado e as normas estão completas, aí sim que o Kaizen volta para a linha. E Ademar? Daí para frente, é a operação padrão. E a pergunta está relacionando segurança, qualidade, entrega, etc., né? Então, quando se faz uma mudança, é questionado se vai ter impacto de segurança ou não, se vai ter impacto de qualidade ou não na garantia, né, de prevenção de ocorrência de algum problema ou prevenção de fluxo, também se é confiável ou não o que está sendo feito, para se realmente se tornar um trabalho padrão que dá para cumprir, né? Então, tem que ter o levantamento de que se realmente a gente está fazendo todas as condições para aquele padrão poder subsistir depois, garantindo as performances que são necessárias de segurança, qualidade, entrega e ainda custo controlado, né, gente? É isso aí. Sim. Então, a maioria das atividades, como eu disse, né, tem que ter o plano B. Se aquele Kaizen der errado ou o Kaizen tiver algum problema de segurança, qualidade, produtividade após a implementação, você tem que migrar para o plano B. Pelo menos você tem que conseguir voltar para a condição anterior. Aliás, é uma premissa importante. Se não deu certo, volta para o ponto onde você estava, para a partir de lá ir para outra direção. Se você vai de A para B, depois para C, para D, não sei o quê, daqui a pouco você não consegue voltar mais. Voltar né? para o A. Né? É fundamento de sistemática de trabalho, né? Isso aí. E o Jander está perguntando aqui para o Ademar, por gentileza, a ferramenta extraída do Lean, como funciona o CIPOC? E como fazer... Traduz o CIPOC para mim, Yoshida. Traduz o CIPOC. CIPOC é um diagrama de fluxo e processos, né? Relacionando a sequência de processos e o fluxo de trabalho, né? A MCF, informações e fluxo de material? Não é como o fluxo de material e informação da Toyota, não. Sim. Acho que dentro da Toyota a gente não usa diretamente CIPOC, a gente ainda está no MCF, né? Material Information Flow Chart, né? Fluxo de informação de materiais, né? Fluxo de informação e materiais. Na verdade, no fluxo de material e informação é a sequência de processo, né? A sequência dos processos e como flui os materiais. Para o material fluir, existe uma informação que rege isso. Né? Então, por isso que chama mapa de fluxo de materiais e informações. Né? Informações. Sim. A Toyota ainda trabalha em cima disso, e começa em cima disso ver estagnação, acumula os 3 M's, né? Mudar, murar, e tentar reduzir ao máximo esses 3 M's para você ter uma linha mais eficiente, né? É isso aí. Bom, o Thiago agradeceu aqui, muito esclarecedor, e o Vandir perguntou qual que é o volume de ideias que são feitas normalmente Ixi, por ano, sei lá quantas ideias. Não, a gente tem uma meta, né? Agora a Toyota mudou um pouquinho, mas a gente tem uma meta de pelo menos uma ideia por colaborador por mês. Então, a Toyota do Brasil tem 6 mil colaboradores, tá? Por volta de 6 mil colaboradores, multiplica por 12, né? 72 mil sugestões por ano. Tá? É claro, dentro dessas sugestões, tem coisinha besta, tem coisinha tipo, 5S. Aqui a identificação está meio gasta, eu vou renovar. Beleza, já está válido. Para o cara ter feito uma renovação de uma identificação por conta aí da entrada como sugestão, já é válido, já melhorou um pouquinho o 5S. Né? Então, são 72 mil por ano que a gente tem, mais ou menos. Isso aí. Filtro, tem assim, no início não tem filtro nenhum, tá? O Vandir colocando aqui. No início não tem filtro nenhum, deixa o povo soltar. Aí depois, é claro, se vai implementar ou não é outra coisa, tá? Se vai tocar para frente, se não vai, aí é claro que precisa entender se vale a pena, se não vale, economicamente, se é positivo ou não, se dá payback, essas coisas. Aí faz parte. Mas não limita nada, né? Deixa o povo fazer o brainstorm ali, deixa o povo soltar as ideias, porque senão a gente, antes de abrir, a gente já está podando, né? Aí não é legal. Aí não vai vir 70 e tantas mil ideias, assim, né?
Você tem- E é importante nesses casos, de repente, não passa pelo filtro. Por algum motivo, aquele Kaizen foi considerado inviável. É importantíssimo o feedback. Feedback, falar, explicar para ele claramente o porquê que isso não foi aplicado. Senão, Fica ele um fica sentimento naquela, ruim, pô, né? o meu líder está me podando. é, Aí para aí, né? aí não tem outra Aí fica ideia. aquela sensação de que o líder está puxando o tapete dele, que o cara não gosta de mim, aí quebrou tudo. E outra coisa que acho que tem que explicar, ajudar o pessoal também é que existe um budget e não tem budget infinito, né? Não tem verba infinita. Então, algumas coisas que são problemas mais sérios, a gente tem que direcionar e priorizar essa. Se acabar tudo com os pequenos e não sobra a verba para o Kaizen importante, prioritário, daí pode bagunçar. Então, Sim. é nessa hora que as gerências e supervisão e liderança têm que atuar, né, gerando um consenso de que é prioritário, e quando não dá para atender uma determinada coisa, porque a ideia não é boa, ou porque nesse momento não é a prioridade número um, tem que explicar, né? É isso mesmo. Né? É isso aí. E outra, a Toyota está incentivando agora o que a gente chama de Karakuri, né? Na verdade, em vez de você colocar um equipamento milaborante, tudo eletromecânica, 50 mil atuadores, PLC, computador, não sei o que, inteligência artificial, né? Não, um negócio desse se para, vai parar para sempre. Ninguém mais vai conseguir arrumar um negócio desse. Para com isso. Então a gente está entrando no Karakuri, que a gente chama, que é engenhoca, né? São coisas simples. Tem aí atrás do Yoshida uns Karakuri aí atrás, ó. Então Ali são atrás. coisas Aqueles simples. negócios aí. Mas, resumindo, pessoal, eu quero fazer uma caixa aí lá de trás chegar aqui na minha mão. Né? De repente, essa caixa pode vir, fazer até uma curva 90 graus, né? Sem colocar automação. Né? Colocar um mecanismo que usa peso, contrapeso, etc., e de acordo com a dinâmica do movimento, né, e alguns acionamentos, ele funciona, né? Não é manual, não é automação, é um intermediário usando mecanismos fundamentais. Peso, contrapeso, né, cunha, mola, né? E, e é um processo, né, que o pessoal gosta de incentivar no Japão, no grupo Toyota, porque é um processo que permite as pessoas desenvolverem habilidades também, né? É isso aí. Sim, porque é um equipamento muito complexo, você acaba comprando de um terceiro, esses Karakuri são todas feitas internamente. Além de que um equipamento caro deve custar 300, 400 mil reais, e um negócio desse você faz com 5, 6 mil reais. Então é muito mais barato. Exemplo, né, Então, pessoal? Esse aqui é um já monte é. de tubos e conexões. Você pode fazer uma montagem que quiser. Nessa aqui, nós montamos um cachorrinho feito de tubos e conexões de alumínio. Mas isso não tem. Isso Né? aqui é para treinamento. Na verdade, o Karakuri tem alguma função. Isso não tem função. Esse não tem função, mas você usa peças, Mas essas componentes, peças são usadas para fazer faz o os Karakuri. componentes de certas montagens para surtir o efeito do contrapeso, atuamento, alavanca e etc. Né? É isso aí. Deixa eu ler mais um pouquinho o chat aqui. A Mirna perguntou: essas lives vão estar disponíveis? Sim, tá tanto no meu YouTube, né, André Borgomoni, quanto no do Yoshida, Eduardo Kazu Yoshida, no YouTube dos dois, até terça-feira, tá? Até terça-feira para vocês irem lá e olhar. Se deixa para sempre, ninguém olha. Então, a gente deixa até terça-feira, aí todo mundo vai lá e olha. Então, até terça vai estar lá. O foco é redução de custo? Vandir, nem sempre. O foco é melhoria de qualquer ponto, tá? Mergulhei ergonômica, né, Qualidade, qualidade, segurança, segurança, facilitar a gestão, produtividade, que daí produtividade também impacta no custo. Mas é por aí, tá? Variado, não é só custo, não. Pense assim, Vandir, eu preciso melhorar a minha gestão, eu tenho que melhorar o desenvolvimento das pessoas, tenho que melhorar a segurança das pessoas e da empresa, aumentar a qualidade, aumentar a certeza da entrega ou a confiabilidade, né? E ainda ter produtividade, eficiência e produtividade. Né?
Então, o Kaizen serve para melhorar vários aspectos, não só produtividade, né? É isso aí. Wesley, Gesley, você perguntou da produção, né? Na Toyota é sempre puxada, tá? Sempre dependendo da demanda, então é sempre puxado. SMED é usado? Sistema de troca rápida. Sistema de troca rápida de ferramentas, sim. Isso é muito usado dentro da Toyota, né? Os setups são sempre muito rápidos. Por exemplo, o setup de prensas, né, grandes, né? Prensa de 1.500, 1.300 toneladas, 1.100 toneladas, 3 máquinas. Lá em Dayatuba, a última vez que eu escutei, estava 3 minutos e 15 segundos, né? Para trocar de um modelo de peça para outro. É isso aí. Nas prensas. Quatro prensas, tá? 4 prensas, uma de 2.000 toneladas e 3 de 1.500. Troca as 4 de uma vez em 3 minutos e 15. Isso. Lá em São Bernardo, na época que eu estava lá ainda, troca sistema mais rústico, né, que é equipamento mais antigo, troca semi-manual, vou dizer assim, gastava no máximo 10 minutos a troca de um modelo para outro. Também 2 a 4 prensas, né? É isso aí. Depois aqui o Tiago, gestão visual por quadros e preenchimento manual para registro de dados Pareto e aplicação de solução de problemas pela equipe do chão de fábrica. Como que é essa dinâmica com a burocracia necessária? A burocracia é documentação. De documentação. Instrução de trabalho, etc. Instrução de trabalho, esse tipo de coisa. A Toyota provém pessoas para fazer esse tipo de operação, né? Então, a gente tem provavelmente a cada mais ou menos 40 pessoas, uma pessoa livre para estar fazendo esse tipo de preenchimentos. Porque se você não tiver dados, a hora que você tem problema, você não consegue atuar, você não sabe o que está acontecendo. Então, você ter dados, você ter informações para você realmente criar um gráfico de Pareto, saber qual que é o problema e priorizar as atividades é muito importante. Né? A gente está falando aí para fazer Kaizen, fazer melhoria e tal. Isso são Kaizens pequenos do dia a dia, mas assim, hoje, por exemplo, a gente está em 98% de OPA, a gente falou do Hamilton, né? 4 minutos só que a gente consegue parar por turno devido a qualquer problema de parada de máquina ou para parada de problema de qualidade, né? Quando você só tem 4 minutos de parada por dia, o que está impactando? Você não tem mais uma parada muito grande que salte aos olhos. É claro, eventualmente você tem, mas no dia a dia você não tem mais isso. Então, se você não tiver esses dados bem cadastrados, o Yoshida-san ia falar do Chocotail, outro dia não consegui falar, né? Exatamente. São as paradas pequenas. Microparadas, né? Foi perguntado lá atrás, deu TACT no ciclo, dentro do ciclotime não resolveu o problema, a linha parou. Mas parou, por exemplo, 10 segundos, resolveu, a linha voltou. Só que quantas vezes essas paradas de 10 segundos estão acontecendo? No mês, qual que é o impacto dessas paradas de 10 segundos? De repente, do que um dia em que a linha parou 10 minutos por algum problema de máquina, esses 10 segundos acumulados dia a dia, hora a hora, no fim de um mês inteiro, isso pode ser que ele tenha mais relevância do que aquela parada única de 10 minutos. Então, esse monitoramento, a gestão dos KPIs é muito importante. A Toyota continua fazendo isso, mesmo que a gente tenha uma mão de obra a mais no processo para fazer esse tipo de gestão da burocracia, a gente julga que é muito importante para a gente estar incentivando e tendo ferramentas para estar aplicando a melhoria contínua. Sem dados, não tem melhoria contínua. Além dos dados, né, Ademar? Outra documentação que é importante o trabalho padrão mudou de alguma coisinha lá dentro, eu tenho que atualizar a documentação, treinar o pessoal, para a partir da data determinada começar a valer. Eu fiz um Kaizen agora que é muito bonito. Guarda, isso que o Ademar falou agora há pouco. Guarda, acerta a documentação, treina as pessoas, a partir da data X começa a valer. E vem um pouquinho da burocracia. Anota que nesse dia você fez essa melhoria, vamos dizer assim, e gerou o que a gente chama de reencatem, ponto de mudança. A partir daí tem uma mudança. Então, por exemplo, você não percebeu que ele teve um impacto na produtividade e na qualidade.
Mas se de repente lá na frente você começa, puta, mas está acontecendo alguma coisa, não estou conseguindo produzir como antes, ou a qualidade começou a piorar. Por que isso aconteceu? Aí você consegue linkar agora com um reencateio, uma mudança que aconteceu, de repente aquela mudança que você pensou que ia fazer bem, pode ser que esteja fazendo mal, não para o seu processo, pode ser que esteja fazendo mal para um processo posterior. Sim, E a tradução do reencateio, tem é ponto e reenca é mudança, ponto de mudança. Tá? Então, gente, desculpa, já estourou agora que eu percebi, já que já passou 10 minutos. 10 minutos já passando. Mas é o desconto do começo. É desconto do começo do arranjo técnico. Só que o Jackson, arranjo técnico, né, o famoso, né, jeitinho, não. Tá? Jeitinho, não. Arranjo técnico, não. Tá bom? Desculpa, mas não pode, porque senão a gente cai naquilo que o Ademar acabou de falar, né? A gente faz alguma coisa que pode não estar impactando no nosso processo, mas impacta no processo posterior, e a gente não sabe aonde isso vai acabar. E se faz isso sem um apontamento, sem o devido tá lá anotado, apontado, mostrando, né? Faz por fora, né? Porque o arranjo técnico é o jeitinho. Jeitinho, a gente não avisa ninguém. Aí vai fazer, pode dar uma besteira maior do que aquilo que você está tentando arrumar. Isso. Tá, e outra sugestão, pessoal, se criou uma instrução de trabalho nova, valida, a partir da data X vale, e periodicamente audite se realmente cada posto está cumprindo cada instrução de trabalho correspondente. Uma pergunta que muito nos faz é como que a Toyota consegue manter o Kaizen, né? Que eu percebo que muita gente faz um Kaizen, o Kaizen está lá na linha, e dá 3 dias o cara não está mais usando o Kaizen se perdeu, né? Tá? Então, acho que um pouquinho é relacionado àquela burocracia que foi falado um pouquinho antes, então a gente tem essa organização. O cara que faz a burocracia, que normalmente é o líder, não precisa fazer burocracia 8 horas por dia. O tempo da burocracia dele cortou um pouquinho. É tipo 1h30, 2 horas. Então a gente divide as 8 horas de trabalho dele e define em que hora ele vai fazer o quê. Então ele tem lá 1h30, 2 horas para fazer burocracia, beleza, mas ele tem também 1h30, 2 horas para fazer observação de processo. Ele é obrigado a ir no processo, ele pega a norma, o trabalho padronizado, e acompanha lá durante 1h30, 2 horas, o ciclo do operador. O operador está fazendo de acordo com a norma padrão? Opa, não está fazendo. Então, não é puxar a orelha dele. Né? No caso da Toyota vai lá perguntar por que ele não está conseguindo seguir a operação padrão. De repente, a operação padrão não está adequada. E é importante criar a noção de rotina ou trabalho padrão de lideranças, né? Sim, sim. Assim como o operador tem o trabalho padrão, o líder, sublíder, supervisor, gerente e assim por diante, cada um tem que ter uma rotina padronizada, né? Que tem um significado cada coisa que ele faz, né? Sim. E só falando um pouquinho mais, já estourou o tempo, mas não só o líder, tá? O líder, você falar, o líder tem que fazer um processo padrão, mas o líder também pode ser humano, pode dar um jeitinho, né? Não pode. Então aí você tem a rotina do superior dele, o supervisor. O supervisor também pode dar um jeitinho brasileiro. Não, aí você tem a rotina do coordenador. E você tem a rotina do gerente, rotina do diretor. O importante, Gantt e Genbutsu, tá? A gestão da planta, que seja que nível que seja, diretor, gerente de operações, gerente de manufatura, coordenador, supervisor. Importante vá na linha, reserve 1 hora por dia do seu horário na sua agenda, trave sua agenda, vá para a linha, vá fazer o Gantt Genbutsu, tá? Vá olhar realmente o que o operador está fazendo, né? E assim, principalmente quanto mais em cima for o nível, vá sem avisar, né? Vá sem agendar, fala, hoje eu vou na sua área. Não, eu vou decidir em cima da hora onde eu vou. Né? Aí você a lógica sempre vai estar em ordem, né? Não é o pessoal se organiza só para receber o gestor. Não é igual a auditoria da ISO, que você avisa que vai ter, todo mundo corre para preparar as normas para ISO.
né? A partir do momento que o diretor todo dia desce e você não sabe onde ele vai descer, todo mundo vai estar se preparado todos os dias, né? E todo mundo vai estar fazendo a operação corretamente, porque eles vão evitar que o diretor chegue lá e dê uma puxada da orelha. Ninguém gosta disso, E né? fazer Então, se o você não todo tiver dia, essa... e fazer todo dia certinho é o Atarimai, né? O obrigatório, o óbvio, né? Sim, sim. Então, isso tem que virar um óbvio. Mas, se você largar, o ser humano, assim, o cara vai para o lado mais fácil. Então, tem que ter alguma coisinha lá para evitar que o ser humano caia nesse... tentar ir para o lado mais fácil, né? Então, é importante a gestão, que seja que nível que seja, tá? Que seja o presidente. Nosso presidente hoje vem uma vez por semana na planta também, tá? Ver os processos, tá? Que bom, que bom. Então, essa sensação de que alguém vai vir aqui ver se minha casa está limpa, eu vou manter minha casa limpa todos os dias, né? Eu não sei quando é que ele vai vir ver minha casa, mas o dia que ele vier, pelo menos a minha casa vai estar limpa. Então, eu vou limpar minha casa todos os dias. É isso Então, aí. isso é importante. Só fazendo isso, só tendo essa... passando essa sensação de que eu preciso manter, né? Eu preciso manter tudo em ordem, só assim que você consegue manter realmente os kaizens rodando, tá? Então, isso faz parte de uma das rotinas do quinto S, né? Shitsuke, né? Que é a disciplina, né? Dentro dos 5S, E né? no fim, Já é? está relacionado com motivação e brilho nos olhos, né, Ademar? Sim, sim. E não é pro diretor ir lá embaixo e só dar aquela chamada e comer o toco, né? E aí ele vai lá, ele vai ver um Kaizen, Vai né? elogiar, Ó, vem aqui, diretor, eu quero mostrar isso para você. Ele mostra, conversa com o operador, dá os parabéns, motiva ele. Então, faz parte da motivação também do operador. O diretor está lá, está vendo o que eu estou fazendo, e eu tive a oportunidade para mostrar ele. A empresa está reconhecendo, tá? E Tá. claro, no começo, quando começa, talvez o pessoal não tenha rotina, no começo vai ser um come toco, mas o é, ideal é que isso vire uma rotina, o diretor saudável, desça e não encontre nada muito anormal. Que E isso seja vire só uma rotina elogio. saudável. Que seja só elogio. Gente, já 15 minutos. Já... O papo tá ótimo, eu sei. O pessoal até colocou aqui, ó, deixa rolar, vai, segue aí, o assunto tá bom, vai. Eu sei que tá bom, já estouramos bastante aqui. Ademar, uma satisfação enorme sempre ter você aqui, a nossa imensa gratidão. É sempre muito bom ter você aqui. O pessoal adora, é por isso que a gente sempre está chamando vocês, sempre está te chamando aqui de volta, e por isso que a gente está sempre contando contigo. Peço por gentileza, suas considerações finais. Bom, novamente, obrigado, André, obrigado, Yoshida-san, por estar me convidando, tá? Eu gosto muito dessas lives, compartilhar nossos decepção aprendizados, verdadeira. né? Os 20 anos de Toyota que a gente vai aprendendo, como disse, no começo a gente não sabia nada, né? Apanhamos bastante dos japoneses também para compreender essa cultura da Toyota. Muita coisa lendo os livros, está escrito lá, mas está escrito em algumas palavras que muitas vezes, sem realmente sentir no dia a dia, você não compreende, né? É, parece enigma. É enigma. Mas, assim, como você lê, você interpreta dentro da sua realidade, né? Então, para a gente, no começo, acho que era uma realidade muito distante, né? Que a Toyota do Brasil também, pouco a pouco, nesses 25 anos, eu acho, veio mais se aproximando da Toyota do Japão, né? Acho que até 2000, mais ou menos, a Toyota do Brasil era muito longe da Toyota do Japão, né? E hoje a gente está numa qualidade mundial, excelência mundial entre as Toyotas, né? Bom, que legal. Então, esse aprendizado desses 20 anos é importante a gente estar compartilhando com todos, né? Para fortalecer o Brasil, né? O Brasil precisa, acho que, crescer mais, se fortalecer mais e se tornar mais competitiva. E um papel, acho que, muito importante que vocês dois estão exercendo Oh, nessa caminhada, né? Nessa jornada, né? gratidão, Muito Gratidão. Ademar. obrigado e contem comigo aí para as próximas lives A gente também. sempre conta, você sabe disso. A gente vai continuar. Valeu, vai, eu te dou. Bom, gratidão a todos. Eu sempre repito isso. Todo esse conhecimento, essa nossa vivência, nós fazemos questão de tudo que nós acumulamos passar para a nossa próxima geração de forma ordenada, que eu chamo brilho, conhecimento e valores,
para todo mundo poder brilhar muito, né? Porque o Brasil, né, o mundo inteiro precisa de muita gente construindo empresas e processos eficientes, está relacionado até com a preservação do nosso planeta, né? Ser eficiente o tempo todo, né? Contamos com vocês, e eficiência não é na base do chicote, é na base do brilho nos olhos, prazer de fazer as coisas, né? E junto com isso vem o senso de realização, etc., né? Então, contamos com vocês todos nessa jornada. Gratidão, Adhemar, por sempre estar apoiando o nosso trabalho e entender o nosso propósito. Eu estou me emocionando. Já se emocionou. Estou emocionado. Gratidão, pessoal. Isso dá sentido para a vida, gente. Aí deixa de ser aquele ó vida, ó dor, e todo dia a gente acorda com prazer para construir esse mundo melhor, tá? Gratidão, pessoal. Tamo junto, gente. Gratidão, gratidão a cada um de vocês, gratidão, Adhemar, cada um de vocês. A gente está aqui por vocês, porque vocês estão aqui despendendo o tempo de vocês, nosso bem mais precioso, junto com a gente aqui, para aumentar um pouquinho o nosso conhecimento. Isso nos traz um prazer enorme, e por isso que a gente deixa aqui para vocês o nosso agradecimento. Só lembrando, amanhã a gente tem a nossa última live, amanhã a gente vai receber o Takahashi-san, né, o Marcelo Takahashi, que trabalhou com a gente na Toyota, foi pai profissional aí de muitos dentro da Toyota, né, de várias pessoas dentro da Toyota, um grande parceiro. Me inspirou muito também. Inspirou todo mundo. Hoje ele está na Vale, fazendo um trabalho fantástico na Vale, e ele vai estar aqui com a gente, dividindo esse tempo com a gente aqui, que vai ser fantástico. Então, amanhã, todo mundo aqui de volta, chama os amigos, avisa todo mundo, vai estar todo mundo aqui de volta. Eu tenho certeza que a gente vai encher a sala aqui para fazer uma live mais do que especial, tá bom? Então, desde já, o nosso Adhemar, agradecimento. gratidão, Adhemar, gratidão. Microfones abertos para o nosso aplauso para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Até amanhã. Tchau. Tamo juntos. Valeu. Gratidão. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.